皆さん、こんにちは。私は日本語サポートのアリサです。よろしくお願いします。Olá, pessoal. Eu sou a Arissa do Nihongo Sapoto. Muito prazer, tudo bom? No vídeo de hoje, vamos falar sobre um estilo poético nascido no Japão, o Haikai. Você já ouviu falar ou já leu algum Haikai antes? Primeiramente, precisamos conhecer a origem do Haikai. Esse tipo de poema tem como antecedente o Renga, uma forma poética colaborativa composta pela alternância de estrofes com 3 versos, de 5, 7 e 5 sílabas, e estrofes de 2 versos, com 7 sílabas cada. Destes 5 versos, os 3 primeiros, chamados Hoku, originaram o Haikai, que conta com 17 sílabas no total. No início, por volta de 1624 d.C., o Haikai apresentava conteúdo cômico, mas isso se modificou com o passar do tempo até se tornar o que conhecemos hoje. No entanto, não é apenas pela forma que devemos identificar esse tipo de poema. Devemos considerar também o seu conteúdo. O Haikai tem como base a relação entre homem e natureza e trabalha com o Kigo, um termo utilizado para se referir a elementos próprios de cada estação. Por exemplo, um Haikai sobre inverno poderá mencionar a neve, um Haikai sobre a primavera, as flores, e assim por diante. Além disso, há também o Kireji, um modalizador utilizado no fim dos versos que marca a intencionalidade do locutor. Ele é responsável por deixar aquela impressão de que algo está no ar, nos trazendo novas sensações e nos fazendo refletir. Para que vocês possam observar como acontece essa menção às estações, deem uma olhada nos haikais a seguir. Yuki tokete mura ippai no kodomo kana. Inazuma ni kobururu oto ya take no tsuyu. Kare eda ni karasu no tomari keri, aki no kore. Hatsuyuki ni ichi no takara no shibin kana. Como um dos principais autores de Haikai, temos o famoso Matsuo Bashō. Bashō se tornou samurai com apenas 20 anos. E embora possa parecer muito jovem pra gente, isso era bem comum na época. Ele teve contato com a poesia junto com um amigo enquanto frequentava reuniões de poetas amadores e foi na poesia que ele acabou se encontrando. Bashō então abandonou sua vida de samurai e começou a publicar seus primeiros poemas. Depois dessa grande mudança em sua vida, Bashō morou em muitos lugares diferentes, até que finalmente encontrou o local ideal à beira de um rio, onde construiu uma cabana e plantou em seu jardim um pé de Musa Bashō, que é uma planta ornamental da família da bananeira, mas que não dá frutos. É daí que vem o seu pseudônimo literário Bashō, porque ele admirava a sensibilidade das folhas dessa planta que se partiam facilmente com o vento. Assim como outros escritores de Haikai, Bashō tinha um grande apreço pela natureza e a maioria de seus poemas mostra uma verdadeira união com ela. Aliás, a escrita dos Haikais era algo predominantemente masculino no século XVIII, mas algumas mulheres chegaram a escrever nesse período, e entre as Haikaistas femininas temos Kaga no Chiyo, Shiba Sonome e Shuichi Kijo.
Para ambos os gêneros, o domínio da escrita era uma forma de ascensão social. Vale lembrar que o haikai também foi muito praticado por imigrantes japoneses que vieram para o Brasil a partir de 1908, sendo um tipo de atividade cultural que ajudava a aliviar a vida dura que eles tinham na lavoura. E esses haikais eram escritos em língua japonesa. Além disso, também tivemos alguns autores brasileiros que produziram haikais em português, como Milor Fernandes, Guilherme de Almeida e Paulo Leminski. O poeta Paulo Leminski foi um dos principais autores a fazer haikais em português. Ele era apaixonado pela cultura japonesa, filosofia zen budista e judô. O judô. Nasceu em Curitiba, Paraná, em 1944 e foi muito inspirado por Basho na escrita dos haikais. Até mesmo uma biografia da vida do Basho ele chegou a escrever. Confira alguns haikais escritos por Leminski. Pelos caminhos que ando, um dia vai ser, só não sei quando. Nesse haikai, a gente fica com a impressão de que algo vai acontecer, mas não sabemos quando. A única certeza é que algo vai acontecer, assim como muita coisa na vida, né? Tudo dito, nada feito, fito e deito. Já nesse, uma das interpretações possíveis é que às vezes nós falamos mais do que fazemos e que a falta de ação pode nos paralisar, como diz o último verso, fito e deito. Fitar significa apenas observar, e haikais assim podem nos fazer refletir sobre a importância de agir e não somente falar. Muito além da filosofia que os versos apresentam, também percebemos os efeitos sonoros do haikai brasileiro, não é? Há uma forte presença de rimas, como feito, deito, dito, fito. E aí, gostaram de saber dessa curiosidade sobre a literatura japonesa? Para saber mais, siga o nosso canal, clique no botão inscrever-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Se tiver curiosidade, veja as referências bibliográficas que deixamos no final do vídeo e na descrição. E chequem também os links que estamos disponibilizando na descrição do vídeo para saber mais sobre o haikai. E caso escreva um, que tal compartilhar conosco aqui nos comentários? Arigatou gozaimashita. Dewa, mata ne! Obrigada e até a próxima!
que cara feia? Na vida, ninguém paga meia. Paulo Leminski. Haikai vem do japonês e pode ser traduzido literalmente como brincadeira. Harmonia. Essa forma poética é marcada pela concisão e pela objetividade. Com apenas 17 sílabas poéticas, o poeta capta um flagrante da natureza e o materializa. Além disso, outro parâmetro se define pela forma e pela estrutura, demarcados pela presença de apenas 3 versos. A pedra no meio do caminho, craque Carlos Versosa. Haikai, Haikai balão, Haikai na minha mão. André Valeiros. Sabe quem já fez Haikai no Brasil? Guilherme de Almeida, Paulo Leminski, Milô Fernandes, Olga Savari, só para citar alguns exemplos. Em noite gelada, pequena estrela se move, luz de pirilampo. Camilo de Leles. Haikai do Brasil, livro de Adriana Calcanhoto, que reúne alguns desses versinhos, tais quais os japoneses, porém criados e pintados de verde e amarelo. O Haikai quer capturar um instante. O grande mestre do Haikai, o Basho, que é o poeta do Japão, ele dizia: o Haikai é o que está acontecendo agora. É difícil para a gente, para nós ocidentais, pensarmos assim, né, sem o ego. E é dificílimo de fazer, e de fazer caber qualquer ideia dentro de 17 sílabas, né? Então, se a poesia é síntese, o Haikai é a síntese da síntese. E eu, na verdade, eu sempre gostei muito do Haikai e fui guardando uns livros assim, aos quais eu não me dediquei realmente. Estava lá numa pilha para um dia olhar para o Haikai. E aí, quando eu fiz a antologia, eu vi que tinha muito Haikai. Promoção. Use 17 sílabas. Leve mais 5. André Stolaravski. No Brasil, floriu, entre os ipês, o Haikai japonês. Tanto na letra de música quanto na poesia papel, o eu se expressa. No Haikai, o exercício é exatamente o oposto. É você falar das coisas tentando falar o mínimo possível de você. Sabe, você não explicita o que você sente ou o que você pensa quando você fala do Haikai. Você fotografa uma cena em palavras, uma cena da natureza. Mas é claro que a tua sensibilidade vai aparecer. Por isso que a gente fala que Haikai é como uma fotografia em palavras, porque você percebe a técnica do fotógrafo e você percebe a sensibilidade do fotógrafo, mas o fotógrafo não aparece na foto. Assim o Haikai deve ser feito. Pelos caminhos que ando, um dia vai ser. Só não sei quando. Amar é um elo entre o azul e o amarelo.
vazio agudo, ando meio cheio de tudo. Em mim, eu vejo o outro, e outro, e outro, enfim dezenas. Trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós, e só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós.